Programa Família de Deus no ar. Uma nova oportunidade o Senhor nos dá. Eu quero nesse início de programa, neste sábado, neste dia especialíssimo, pensado, escolhido nos planos de Deus já. Agradecer a cada um de vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que aceitam o nosso convite, que ouvem o nosso chamado e deixam-se levar pelo Espírito do Senhor e vêm à mesa da partilha, sentados à mesa da partilha, para repartirmos esta refeição. É uma refeição porque é o encontro com Deus. Por isso eu digo, vamos fazer desse momento um verdadeiro altar. Um altar para termos um encontro com Deus. Um encontro no qual nós trazemos aquilo que temos e que somos. Aquilo que temos aprendido, aquilo que temos refletido, aquilo que nós temos nos conscientizado. Ofertamos isso ao nosso Deus, com tudo que somos, tudo que temos, e recebemos de Deus as bênçãos do alto. E assim é. Neste encontro, nós só lucramos, porque trazemos o que temos, o que somos, e às vezes trazemos tristezas, decepções, anseios, frustrações, mas também alegrias, felicidade, prazer, porque temos a certeza absoluta. Recolheremos as bênçãos de Deus e voltaremos à nossa caminhada do cotidiano com todas estas bênçãos, essas riquezas do alto, as quais vão nos iluminando passo a passo, as quais vão nos dando essa dimensão transcendente da nossa própria humanidade. Viemos a este mundo por chamado de Deus. Existimos por vontade misericordiosa do Senhor. Esta ação de bondade a qual nos humaniza, a qual nos dá este sentido humano nesta fecundação. Começamos a existir, existiremos para o Senhor e voltaremos a Deus entregando toda a nossa existência em suas mãos, como uma última oferta. Vamos, portanto, partilhar nossa alegria nesse momento. Vamos partilhar todas as nossas experiências existenciais. Tudo aquilo que nós estamos dando passos em nossa caminhada, nós trazemos a este altar. Nós ofertamos neste momento para nos enriquecermos com essas novidades, com essa vida nova que surge em nosso ser. O pano de fundo deste programa é, e não poderia ser diferente, família, família de Deus. Quando falamos em família de Deus, nós queremos falar desta comunidade de vida e amor que surge, que brota, que começa a ser consolidado quando este homem e esta mulher, esses dois seres humanos, entregam suas vidas, entregam a si próprio, entregam aquilo que nós chamamos de dom de si, um ao outro, ofertando o que é, ofertando o que pensa ser, ofertando a tudo aquilo que vai se descobrindo. E nessa caminhada, neste doar a si mesmo, e acolher o dom do outro, nessa reciprocidade. Vamos construindo nesses dois esteios o lar, este altar ao qual os membros que compõem esta comunidade de vida e amor vão ofertando essa existência vivenciada ao longo do seu caminhar. Na estrada da vida, construindo altares, no sentido de celebrar a presença de Deus em nosso meio. Celebrar esta consciência de que viemos de suas mãos, estamos aqui, caminhando nessa estrada existencial por misericórdia de Deus. E um dia, por profunda misericórdia, mergulharemos definitivamente, eternamente, no seio desta Trindade Santa, deste Pai que é o dom da vida, neste Pai que nos chama à existência, neste Filho ao qual nós temos esta representatividade, esta presença de Deus em nós,
nos fazendo crescer a estatura deste varão perfeito, por força do seu próprio Espírito. Portanto, o que nós queremos neste sábado, inicialmente, é ofertar a esta Trindade Santa tudo que somos, tudo que temos. A ação do Espírito de Deus, esta pessoa da Trindade não gerada, não criada, esta pessoa a qual vai nos envolvendo e vai nos fornecendo uma vida nova, essa pessoa que nos impulsiona, tal é a força desta Trindade, nos levando a essa dimensão à casa do Pai, nos dando essa certeza absoluta da transcendência da nossa humanidade. Passo a passo, na estrada da vida, nessa estrada existencial, nós vamos tomando consciência da nossa humanidade. E o processo de humanização se dá na própria comunidade de vida e amor, na própria família, no seio da família. E vou então recebendo as graças de Deus e vou crescendo em sabedoria, em graça, em bondade de Deus e misericórdia de Deus. E vou experimentando essa transcendência do ser humano, essa transcendência que me leva ao encontro com esta Trindade, com este amor, porque Deus é amor. E assim caminhamos. Por isso, aqui estamos, partilhando o nosso ser. Eu gostaria de chamar a atenção neste sábado muito especial, esse sábado especialíssimo aos olhos de Deus. Esse sábado ao qual nós temos a consciência de que fomos convocados para partilhar nossa vida. Estamos sentados à mesa da partilha e vamos partilhar esta refeição, que é a palavra de Deus, que é o desígnio de Deus, que é a vontade, o pensamento de Deus, a bondade de Deus, que é o amor, a essência de Deus é amor. Então vamos mergulhados neste amor, partilhar hoje essa imagem, essa certeza de que essas duas pessoas que compõem este lar, essas duas pessoas que iniciaram a construção deste lar, esta realidade nupcial, a esposa e o esposo, a figura deste ser masculino e deste ser feminino, esses dois seres que por opção pessoal, por decisão pessoal, resolve uma caminhada em comum, numa convivência. Primeira coisa que nós temos, primeira coisa que nós recebemos a consciência de que esta construção, de que este lar, de que esta realidade nupcial é pensamento de Deus. Isto para mim é algo extraordinário. Reflitam, meus irmãos, é pensamento de Deus, é desígnio de Deus. Então já iniciamos a nossa reflexão por aí. O estar junto nesta convivência, a decisão de conviver juntos numa caminhada, viver juntos numa construção de um lar, na consolidação de um lar, é desígnio de Deus. Por isso eu entendo que o que Deus uniu, o homem não separe, nós escutamos assim. E realmente, porque este dom nupcial que nos é dado, este dom que nos ajuda, nos impulsiona e nos sustenta nesta caminhada, pelo poder do próprio Espírito de Deus, é projeto de Deus. Eu estar então vivendo em comunhão nupcial com esta mulher, você está, minha querida irmã em Cristo Jesus, vivendo esta condição esponsal com seu esposo. Isto é pensamento de Deus, isto é plano de Deus. Eu sou, portanto, um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou, portanto, este receptáculo que acolhe o amor de Deus, mas não só acolhe, o dom me dá esta condição de comunicar este amor, de refletir este amor. Por isto é pensamento de Deus. Não é algo inventado pelo ser humano, não é algo criado com uma lei do próprio sistema ou da própria igreja, é muito mais que isso. É pensamento de Deus. Fomos criados a isso, viemos ao mundo para isso, para fazermos parte desta família de Deus.
E de um modo muito especial, hoje eu gostaria de partilhar com vocês sobre esta realidade nupcial, este enlace nupcial, esta festa nupcial, essas núpcias que nos unem, esposo e esposa, essas núpcias que nos transformam em esposo e esposa, todo aquele sentimento afetivo que nos fez nos aproximarmos como namorados, todo este clima, este espírito, esta afetividade, essa ternura que vai nos acolhendo e vai nos aproximando, é pensamento de Deus. É amor de Deus que nos escolhe, nos elege para representarmos neste mundo este amor, para refletirmos este amor, para partilharmos deste amor. Portanto, estar convivendo, o que nós chamamos de casamento no nosso meio, e que nós já dissemos várias e várias vezes, uma palavra tão depreciada, tão degradada, e que nós deixamos em desuso. Preferimos então toda essa visão teológica e chamamos esta reunião do esposo com a esposa na realidade esponsal. E de uma forma um pouco mais ampla, vendo a família em si, nós dizemos esta realidade conjugal. Membros, pessoas que convivem no mesmo lar, no mesmo espaço, consolidando em si esta troca de amores, refletindo as várias faces amorosas de Deus. Num lar, num ambiente ao qual nós podemos, neste espaço, transmitir este amor esposo para esposa, esposo para esposa, esposa, esposo e pais, se assim forem aos seus filhos, filhos aos seus pais, irmãos entre si. Esta é a situação amorosa deste lar. Isto é este altar. Pessoas que convivem entre si numa comunhão. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Sempre temos feito. E tem sido uma constante. Neste momento precioso, agradecer a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar. A fonte que é gerado estas reflexões. A vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, AM 1060. A vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. E agora também em outros horários por meio do YouTube. Eu quero agradecê-los pela audiência. Eu sempre digo isso e reforço, por isso o meu abraço afetivo e carinhoso a todos vocês. Porque a audiência de vocês é que nos sustentam a caminhada. A audiência de vocês é que nos dão esse incentivo para caminharmos nestas reflexões. E tão gostoso é quando nós nos encontramos durante a semana e vem um feedback de que ouviram, de que gostaram e partilhamos um pouco mais pessoalmente os assuntos aqui tratados. Por isso eu os abraço. E é neste altar, é nesta mesa da partilha que nós nos encontramos todo sábado com início às 12 horas. Eu agradeço a vocês. Rogo ao Senhor que os abençoe com todas as bênçãos do alto, que atinja esses corações necessitados, a vocês que buscam encontrar este sentido da vida nupcial, da vida conjugal. A vocês que já têm encontrado o sentido mais profundo do que é ser esposo e esposa. E a vocês, talvez, que sintam dificuldade nesta caminhada, dificuldade neste relacionamento interpessoal, a todos. Eu rogo ao Senhor que abençoe-os a todos, que lhes dê uma vida nova, nos dê um sentido diferenciado do que é esta vida nupcial, do que é esta realidade conjugal, este espaço ao qual as pessoas que compõem esta comunidade
vivem, caminham. Todas as pessoas as quais vão se tornando cada vez mais seres humanos. E este espaço conjugal é para isto. Esta realidade nupcial é para isso. É para irmos forjando o ser humano na sua condição humana. Fazendo com que o ser humano vá se descobrindo como humano e vá consolidando a sua real situação humana. Somos da mesma natureza, viemos das mesmas mãos divinas, mas somos profundamente diferentes na expressão de nossa humanidade. E aí está a riqueza do Evangelho. Somos diferentes e é nessa diferenciação que nós vamos buscando, encontrando e consolidando esta comunhão. O lar nada mais é do que a comunhão de pessoas. A igreja, ou seja, esses membros todos que são convocados a esta caminhada, e nós chamamos tão bem de igreja doméstica, estas famílias que são chamadas a esta caminhada, estas comunidades de vida e amor, que são chamadas a responder esse amor de Deus como fonte do próprio amor, nada mais é do que um processo de consolidação da sua própria humanidade. Vamos reconhecendo a nossa humanidade e ela vai sendo alicerçada em nosso ser. O protótipo do ser humano está em Cristo Jesus, o varão perfeito, aquele que veio para não só comunicar o amor, mas ser ele mesmo a própria fonte do amor, ao ponto de entregar-se, nessa entrega, assumir este poder, assumir este amor imenso, ao ponto de comunicar agora àqueles que creem. E somos nós os crentes, somos nós que cremos em toda essa dimensão, em todo esse mistério. E somos nós chamados, então, nesta convivência, comunicar este amor. Esposo para com a esposa e vice-versa. E fluir dos seus corações esponsal aos seus filhos, aos filhos dos filhos. E assim vamos, comunidades, lares, se comunicando entre si, nós consolidando esta grande família de Deus. Eu gostaria, então, neste sábado muito especial, partilhar com todos vocês um pouco mais deste sentido, deste mistério de amor que envolve esta realidade nupcial. Esse mistério de amor que é o próprio Deus. Deus é amor, fala assim na Sagrada Escritura. Deus é amor. E muitas vezes nós aprisionamos o sentido da palavra amor simplesmente com a nossa compreensão humana e ficamos como que parados, estagnados, engessados naquilo que nós entendemos amor. Mas é tão falho, é tão pequeno, é tão fútil o sentido, o significado, o conceito que nós temos dado ao longo da nossa caminhada existencial sobre o que é o amor. Nós queremos muitas vezes conceituar e definir a partir da nossa própria realidade, e aí é muito pequeno, porque Deus é amor. E este amor divino, este amor presencial da Trindade, é algo que nos dá uma dimensão transcendente. Amor é esta presença de Deus, amor é Deus mesmo. Mas é tão lindo porque este amor é comunicado. Esse amor não é só falado, não é uma ideia, não é um pensamento, não é um projeto, um plano. É algo consistente. Tanto é assim que este amor é uma pessoa. E é na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em que nós experimentamos, porque é um amor encarnado, é um amor que se fez carne, é um amor que se fez pessoa. Jesus, o Cristo, é o escolhido, ungido, para ser a fonte deste amor. Ser esta misericórdia viva, esta misericórdia humanizada que toca, que sente, que caminha conosco, que esteve conosco e agora numa dimensão trinitária definitiva está para nos ofertar o seu próprio Espírito. A caminhada nós, nesta realidade nupcial, é isto.
o dom esponsal que nos é dado por Deus para sermos esposo e esposa é muito mais do que um querer bem. É um amor que flui de coração para coração. É um amor que mantém esta comunhão. E aí está. O amor do esposo para com a esposa é um amor transcendente. É um amor difícil de ser explicado. É um amor ao qual só pode ser partilhado. Quando nós falamos que Deus é misericórdia, quando nós citamos a misericórdia de Deus, nós queremos citar aquilo que foi humanizado, aquilo que foi comunicado pela própria natureza humana. Aí nós entendemos porque o Verbo se encarna. Aí nós compreendemos porque a vontade de Deus se fez gente, se fez humano, porque assim era necessário. O amor de Deus se humaniza. O amor de Deus é comunicado por meio de toda esta convivência, este procedimento, essas atitudes, este comportamento. A misericórdia de Deus é comunicada no momento ao qual eu me entrego ao seu Espírito e comunico este amor com gesto, com olhar, com toque, com uma carícia, com uma presença. Com todo esse amor presencial. Isto que é lindo, isto é que nós chamamos sacramento. Quando nós dizemos assim, sacramento do matrimônio. E quando então alguém vai numa cerimônia religiosa e nós percebemos toda aquela cerimônia, aquele protocolo ao qual nós vemos, nós percebemos, nós ouvimos quando esposo e esposa prometem este amor eterno um ao outro, publicamente. E nós queremos muitas vezes definir em que a igreja é que lhe dá o sacramento, a igreja é que se sacramentaliza a comunhão destes dois. E nós vemos que não. O que realiza essa sacramentalização é essa decisão, esta opção de um querer caminhar junto com o outro, um querer esta convivência. E o lindo é quando nós entendemos que esta convivência, esta decisão de caminhar junto, essa opção deste relacionamento interpessoal íntimo, profundo, ele é eterno, porque isto é o sacramento. Aí brota o sacramento. Vamos entender um pouquinho diferente, com talvez outras palavras, outro enfoque. Sacramento é um mistério. Quando nós falamos em mistério, nós não queremos dizer aquilo que o sistema, aquilo que a própria humanidade nos diz, um filme de mistério, nós dizemos assim. Isto é mistério, ou seja, isto é algo que nós não entendemos. Isto é algo de ficção, isto é algo incompreensível. Mistério tem alguma coisa de sombrio, de tenebroso, assustador. Este não é o conceito teológico de mistério. Mistério é uma realidade que se revela para aqueles que estão em comunhão com ela. É isto. Isto é mistério. Portanto, se nós estamos nos permitindo estarmos mais próximos de Deus, Deus é um mistério para nós. Não um enigma, não uma incógnita, mas uma realidade que vai se revelando à medida em que eu mantenho esta comunhão. Ou seja, quanto mais eu me permito estar na presença de Deus, mais eu vou experimentando o seu amor. Isto é mistério. E eu vou fazendo parte deste mistério. Eu vou fazendo parte desta realidade. A dimensão nupcial, a realidade nupcial, é chamado a ser este mistério. É chamado a ser essa fonte de amor. Quando esses dois seres tão diferentes na maneira de expressar a sua humanidade, mas se permitem a caminhar na comunhão a partir da sua própria natureza, passam a ser um mistério, o mistério do amor. Mistério do amor de Deus, presença de Deus neste mundo. Então começamos a perceber a dimensão transcendente
da realidade nupcial. Nós estamos juntos, levados, soprado este amor, somos impulsionados um, se aproximando do outro, porque este mistério de amor é isto, é uma força que nos une, é uma força que nos comunga. Esta força que comunga Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós falamos da Trindade Santa, quando nós falamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, quando nós nos consagramos a esta realidade, nós percebemos essa dimensão do amor trinitário em nós. E passa agora. O esposo e a esposa transmitirem não só para si mesmo, para os seus filhos, os filhos dos filhos, mas transmitir ao mundo o amor de Deus. A intensidade do amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus vai sendo revelado a partir do amor que se dedica o esposo e esposa. Já disse, é dom de Deus. Eu recebi o dom esponsal de Deus, eu tenho certeza disso, absoluta. Um dom que me faz voltar àquela minha esposa e amá-la eternamente, até o fim de nossos dias. E quando eu digo amá-lo, eu digo servi-lo. O dom esponsal nos leva a servir um ao outro, é o dom de si. Eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui eleito. Eu fui o receptáculo deste amor esponsal, para a partir da minha realidade comunicar à minha esposa, aquela qual eu convivi 50 anos juntos. Todos sabem, eu a perdi há 1 ano e pouco atrás. Mas o dom esponsal é algo muito forte em cada um de nós. E a viuvez, muitas e muitas vezes, nós interpretamos de uma forma errônea. Nós queremos como que ofertar este amor àquela pessoa que não mais existe entre nós. Aquela pessoa que está agora usufruindo eternamente deste amor, porque está mergulhado neste mistério trinitário. E o lindo é quando Jesus disse, ao ser perguntado, alguém em casa 2, 3, 4 vezes, e lá chegando, quem é o esposo, quem é a esposa? E ele diz, lá não tem esposo, não tem esposa. Lá é este ser humano mergulhado no amor divino, fazendo parte desta trindade, deste mistério imenso de amor. Porque lá todos recebem deste amor de Deus com a mesma intensidade, o amor que um esposo oferta à esposa. Por isso nós todos seremos a esposa do Cordeiro nesta vida eterna. E ele, o esposo, no sentido de ser o cuidador, o protetor, aquele que ampara, que justifica, que ama, que consolida. Este é o trabalho, diz assim na Sagrada Escritura, que nós deveríamos entender do esposo para com a esposa. Este é o amor ao qual brota do fundo do coração, nos fazendo nesta troca de amor, nos consolidando nossa humanidade. Eu tive uma esposa há 50 anos, a amei até o fim, sustentei-a na sua doença, nas suas necessidades, fui sustentado nas minhas, houve troca de amor. Uma troca de amor que está consolidada nos filhos que aí vieram, os filhos dos filhos. Mas um dia o Senhor lhe chama. Um dia ela mergulha na sua Páscoa e eu tenho este privilégio de entregá-la ao Senhor. E disse, Senhor, aqui está, aquela que me emprestou, lhe devolvo, santa, pura, imaculada. Com todas as forças de meu coração eu amei. Com todas as forças do meu coração, eu lhe devolvo, eu lhe entrego. Mas o dom nupcial é algo extraordinário, porque a vida deve ser celebrada e muitas vezes nós nos enganamos achando que trazer sempre a lembrança àquela que foi ou aquele que foi, uma homenagem póstuma. A vida não precisa de homenagem póstuma. A vida se homenageia enquanto vida. A vida se homenageia enquanto existimos. Enquanto há existência, ela deve ser celebrada e homenageada. Por isso vamos compreendendo que este dom nupcial
é esse dom dado, ofertado por Deus, brindada por Deus, para que possamos refletir o seu amor. Sinto que o Senhor me atrai uma nova esposa. Uma nova esposa para que continue esse dom, para que eu continue podendo ofertar a esta mulher, a este mundo, este amor de Deus por nós. Nós vamos construindo passo a passo, refletindo esse mistério de amor. Esse mistério que se reflete num esposo e numa esposa. Se somos chamados a esse dom esponsal, continuemos celebrando vida. E assim será, e assim é, e assim foi. O mistério, portanto, é esta realidade que se reflete na dimensão do amor. Somos, como esposo e esposa, um mistério de amor. Somos, como esposo e esposa, este sacramento de amor. Somos nós que refletimos ao mundo a intensidade, a qualidade, a disponibilidade e a misericórdia do amor de Deus. Passamos nós, esposo e esposa, neste convívio amoroso, neste convívio ao qual nós vamos consolidando a nossa humanidade, nós vamos refletindo este amor. Somos como que sacerdotes um do outro. Isto é o lindo da realidade nupcial. Somos sacerdotes um do outro. Exercemos esse sacerdócio, nos deixando ser levados pelo Espírito Paráclito de Deus, o Espírito que justifica, o Espírito que santifica, que transforma, que abençoa. Esposo e esposa, neste convívio, passam a ser esta força de Deus, este Espírito que justifica, esse Espírito que consolida, que impulsiona, esse Espírito que ama. Então eu convido a vocês, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a vocês que receberam esse dom esponsal e que vivemos uma realidade esponsal. Vamos olhar a nossa esposa como a verdadeira igreja, como Cristo olha a sua igreja. Como Cristo ama a sua igreja, ame suas esposas. Ame no sentido de ampará-las, justificá-las, ataviá-las para este enlace nupcial eterno que um dia será executado. Vamos nós como esposo, vamos acolhê-la com esta afetividade, com essa ternura tão necessária à mulher, com este respeito. Vamos lentamente descobrindo esse dom nupcial feminino como esposa, e vamos num caminhar amoroso, vamos olhando e apreciando-a com esta apreciação amorosa. Eis aqui está, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Nós deveríamos fazer isso constantemente, permanentemente. Olhar nos olhos de nossa esposa e toda noite, antes de dormirmos, e toda manhã quando acordarmos. Você é o osso dos meus ossos, carne de minha carne. Você é aquela a que Deus atraiu para que eu a amasse como esposo. E é com toda a força esponsal que eu quero te amar, minha querida. Eu quero te apreciar. Eu quero justificar a tua existência. Eu quero constantemente perdoá-la em tudo aquilo a qual a infidelidade lhe leva. Porque nós somos infiéis, profundamente infiéis ao processo. Quando nós falamos em fidelidade ou infidelidade, nós queremos polarizar e olhar simplesmente num relacionamento sexual extraconjugal. É muito mais que isso, muito mais que isso. Infidelidade é todo momento ao qual eu não a amo como esposa. Eu não dedico um tempo para que estejamos juntos. Eu não tenho um tempo para partilhar com você este amor. Isso é infidelidade. Eu tenho uma meta a atingir. A minha meta é humanizá-la ao ponto de que você vai se perceber nessa transcendência. Você é a amada de Deus. Mas não adianta eu falar isso.
Você é a amada de Deus porque vai sentir no meu comportamento, nos meus gestos, no meu olhar, no meu toque, na minha carícia, na minha presença, o amor de Deus. Eu quero e peço, rogo ao meu Deus, Pai querido, Pai amado, que eu tenha esta consciência, que em todo gesto, toda palavra, todo pensamento meu, seja no sentido de humanizá-la, porque eu sei que humanizando ela vai encontrando o Espírito de Deus. Somos nós a matéria-prima do Espírito. Quanto mais humano nós nos tornamos, quanto mais nós vivenciamos esta humanidade na essência dela, a imagem de Jesus o Cristo, mais nós temos espaço para este Espírito de Deus. E a face amorosa do Senhor vai se formando em cada um de nós, membros desta comunidade. Vamos nesse sábado, principalmente nós masculinos, na maneira de expressar nossa humanidade. Vamos entender isso, porque foi por meio de nós, humanos masculinos, que nós descobrimos o humano feminino. Nós percebemos este ser humano idêntico na nossa natureza, mas numa diferenciação na expressão da humanidade. Por isso eu olho, eis aqui, agora sim a mulher, agora sim a varoa, porque do varão surge, porque da reflexão do ser humano masculino surge o feminino, mas surge de uma forma tal, surge num poder tal de amor, que passa a ser ela agora a fonte de amor para mim, porque é osso dos ossos, carne da carne. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu terceiro bloco. Sempre nós refletimos assim, o tempo em Deus é muito curto, porque a nossa humanidade é limitada, a nossa existência é temporal. E quando nós nos aproximamos do altar do Senhor, para o encontro com Deus, nós somos tomados por este amor. Nós somos envolvidos por esse amor, somos mergulhados nesse amor. E isso nos dá uma dimensão de que o tempo corre, o tempo é muito curto para experimentarmos o amor de Deus. Nós vamos experimentando, vamos sendo aprofundados, mergulhados, submersos nesse amor. E vamos esbarrando na nossa limitação existencial. Tão pouco tempo ainda tenho de existência para curtir, para celebrar este amor. Por isso o tempo é muito curto. E cada vez que chegamos neste programa, neste último bloco, nós percebemos essa dimensão de limitação de tempo. Queríamos nós que isso fosse eterno. Por isso a alegria de que um dia teremos a nossa Páscoa. Um dia eu passarei da expressão humana deste amor, da experiência humana deste amor trinitário, a uma presença eterna. Eu vou experimentar o amor de Deus como realmente Ele é. Eu tenho certeza disso. Por isso, a cada dia que eu vivo, que eu sobrevivo, eu louvo e glorifico a Deus, porque é um dia mais perto dEle. E assim espero a minha Páscoa, a qual posso ofertar no altar da vida todo o meu ser. E posso dizer, meu Senhor, meu Deus, aqui estou. A existência que me deu um dia, a existência que me foi chamado um dia, aqui estou sendo chamado agora, por força do seu amor. Entrego-me, como disse Jesus à cruz. Meu espírito eu te entrego, Pai querido, Pai amado. Pois bem, mas é na caminhada nupcial que nós provamos e experimentamos isso. Seu esposo, por isso eu faço um apelo especificamente a vocês, meus queridos irmãos, masculinos na forma de expressar a sua humanidade. Este amor parte de nós
Nós é que refletimos sobre isso quando lemos lá na Sagrada Escritura as primeiras páginas de Gênesis. Nós percebemos isso, essa experiência de solidão do ser humano masculino. E o ser humano teve duas experiências de solidão. Solidão no sentido de unicidade, solidão não no sentido de sozinho, mas no sentido de estar, de ser único. Uma solidão a qual ele olha todos os animais criados e que ele vê corporeamente, ele consegue ver. É uma vida presencial, uma vida existencial, e ele não encontra nenhuma criatura que lhe seja idônea. Se nós olharmos no sentido profundo da palavra, ele quis dizer que não encontrou nenhuma criatura, não viu, não percebeu corporeamente nenhuma que lhe fizesse companhia, que lhe fizesse um apoio, que lhe desse essa sustentação. E ele experimenta então uma segunda experiência de solidão, a qual ele se percebe masculino. Quando ele se percebe masculino, ele confronta-se com o feminino. Então essa é a dimensão do ser humano, e eu faço um apelo a vocês, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Vamos saborear, vamos refletir, vamos contemplar esta primeira solidão, no sentido de que somos diferentes de todo mundo criado. Somos humanos e temos que caminhar como humanos. Eu sempre digo assim, como nós vemos isso? Quando o ser humano masculino nomina todos os animais da terra, do céu, da água, quis dizer teologicamente que ele reconhece todos esses animais criados, essas criaturas de Deus, mas ele se percebe uma criatura diferente. Nós, quando vemos um cachorro, nós sabemos a reação desse cachorro. Ele lata, ele morde. Quando vemos um boi, nós sabemos a reação deste boi, da sua natureza. Ele chifra. Quando vemos um cavalo, ele escoiceia quando é agredido e assim por diante. A cobra pica, dá mordida e assim por diante. E nós perguntamos, e o ser humano o que faz? Faz tudo isso. O ser humano, nós percebemos em que ele não caminha humanamente. É fácil isso. É só olhar o nosso dia a dia em volta. A violência que nós presenciamos no ser humano, na humanidade, a violência, a destruição de um para com o outro, a falta de amabilidade, a falta de amor, a falta de carinho, de atenção. É uma violência constante e permanente. Se nós olharmos a dimensão da violência, isso não é um ser humano, é um desumano. Pois bem, esta é a primeira solidão. Quantas vezes nós somos desumanos com nossa esposa? Quantas vezes nós reagimos de uma forma animalesca, sem pensar, sem consciência, sem a dimensão de perdão, de acolhimento, sem essa dimensão, sem esse comportamento de proteção, de carinho, de amor? Que criaturas nós muitas vezes representamos? Porque escoiciamos, mordemos, ferimos, matamos, destruímos. Esta é a infidelidade. E a segunda, quando nós nos descobrimos sexuados. Isso é o lindo. Nos descobrimos humanos primeiro, depois sexuados. Por isso eu digo, agora sim, eis você, mulher, porque da minha reflexão foi tirado, porque é assim que foi escrito. Deus deu um sono profundo ao homem, diz assim, e tirou sua costela, e da costela fez a mulher. Costela é o símbolo do amor. Não que tirasse a costela realmente, não. E fechou ali com carne, diz assim, não. Costela é o amor, é o símbolo do amor na Sagrada Escritura. Então é dessa reflexão amorosa em que o homem diz, mas eu estou só. Eu sou parte de um conteúdo. Eu sou parte da humanidade, tem uma outra parte para que haja uma complementariedade. Eu sozinho não vou ter a visão nem do ser humano, nem de Deus, muito mais de Deus. Eu preciso de uma outra dimensão, porque somos separados, daí a palavra sectum, somos sexuados, somos diferentes um do outro. E nessa diferenciação, esta comunhão. Eu só vou ter uma visão mais
plena do ser humano que eu sou, tendo uma convivência, um confronto com outro ser humano, da mesma natureza, mas de maneira diferente de expressá-la. Mais ainda agora, quando eu me entrego à convivência deste mistério de amor, eu consigo perceber a face amorosa de Deus. Se eu comungo toda a minha compreensão de Deus, toda a minha experiência de Deus, com sua experiência de Deus, minha querida esposa, nós teremos uma visão maior de Deus, uma visão mais ampla, porque nós estamos vivendo e nos esforçamos a viver esse mistério de amor. Como eu disse, mistério é uma realidade que se revela enquanto estamos em comunhão com ela. Se no matrimônio, se nesta realidade nupcial, nós vivenciarmos verdadeiramente o amor de Deus, nos esforçarmos, porque é um esforço, é um trabalho, é uma tarefa, a vivenciar este amor de humildade, este amor que perdoa, que acolhe, que reconcilia constantemente. Este amor, este mistério que faz do lar um verdadeiro altar. Esse mistério com que um revela ao outro este amor de Deus. Nós vamos refletir o mistério no mundo. Por isso, quando nós dizemos que um ser humano masculino, um ser humano feminino, decidem, por opção pessoal própria, profunda do seu coração, de uma convivência, aí é o sacramento. Passam estes dois ministros da nupcialidade, ministros desta comunhão, passam a ministrar o amor um ao outro, passam a ser sacerdotes, passam a servir um ao outro. Isto é o sacerdócio, é um serviço, é um dom de serviço. Quando nós, esposo e esposa, passamos agora a servir um ao outro com o dom de si, eu quero te servir, minha esposa, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Eu quero partilhar uma porção do meu eu para você permanentemente, todo dia. Eu quero ofertar este presente. É um presente de mim mesmo. Isto é sacramento. Isto é mistério do amor de Deus. Somos chamados constantemente a isto. E eu quero fazer deste sábado este encontro com Deus, este altar, este momento, este altar. Portanto, nós, esposos, nós, queridos irmãos em Cristo Jesus, que expressamos a nossa humanidade, a nossa masculinidade, vamos nesse momento segurar a mão de nossa esposa, se possamos fazê-lo fisicamente, assim faremos. Se não, vamos trazê-la em nosso pensamento, em nossa imaginação. E eu trago em minha imaginação agora, não mais a esposa que se foi, porque não é mais minha esposa, mas a esposa que será, a esposa que está sendo, a esposa que é agora. E dizemos: Pai Santo, Pai amado, nós queremos agradecer por esta que nos deu como esposa, por esta que nos empresta como esposa, para que nós possamos vivenciar esta expressão de amor, esse mistério de amor que une você ao Filho e ao seu Espírito. Nós queremos, Pai Santo, caminhar nessa direção. Portanto, nós nos ajoelhamos aqui, Pai amado, e nós abrimos nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa alma, para que nos ilumine do mais alto do céu e que possamos nós ter essa postura esponsal. Nós queremos ser esposo, Pai Santo, esposo ao ponto de entregar toda a nossa vida para a vida dela. Queremos, Pai Santo, em toda a nossa caminhada, sermos este eterno sacerdote, perdoando-a, reconciliando. Assim, eu tenho certeza, estaremos cumprindo com aquilo que nos oferta, sermos esposos. E um dia nós possamos dizer, como eu disse, eu tive esse privilégio já. Um dia possamos dizer: Pai Santo, Pai amado, aquela em que você me emprestou, aquela filha amada, aqui está, lhe devolvo, santa, pura e imaculada. E até um dia nos encontraremos.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, rogo a Deus as bênçãos para que todos nós possamos ser iluminados, porque somos a família humana, em direção à casa do Pai. Por isso, somos a família de Deus. E os convoco no poder de Deus novamente, para sábado estarmos aqui.